Primeiro de estar de volta, né? Viajar é bom. Estar de volta também é bom. Fico feliz também porque a Luciane já pregou, já ministrou, então eu só vou... Reforçar? Não vou reforçar nada, não tem nada para ser reforçado. Só vou... Também não. Eu só vou contar algumas coisas para vocês. Eu tive esses dois domingos fora, porque tive a oportunidade de estar fazendo um turismo religioso, algo que eu não pensava em fazer nunca, tinha alguns preconceitos, e achava que ia conhecer todo mundo antes de estar indo até Israel, de estar indo até a Terra Santa, né? E um lugar que tem tanto vínculo histórico com a gente, tantas ligações históricas, culturais e espirituais também. E eu tive a oportunidade de estar ali durante 13 dias. E para mim foi um período muito legal, um período muito abençoado. Tive com alguns outros irmãos aqui de Santos, irmãos de São Paulo, pessoas de Brasília, de Nordeste, um grupo de pessoas. E foi muito especial porque eu também tive um momento junto com meu irmão, que é pastor, casado, tem 2 filhas, mas esteve ali sozinho, porque minha cunhada não pôde ir. Tive um momento também com a minha irmã, que tem planos de estar se casando no segundo semestre do ano que vem. Então foi um momento especial, porque eu acho que eu nunca faria uma viagem com meu irmão e com a minha irmã, sozinhos, sem as nossas famílias, porque a Carol não pôde ir por causa do Caio. Então eu tive a oportunidade de estar ali alguns dias. E queria compartilhar um pouquinho com vocês, até porque irmãos me perguntaram, irmãos me mandaram recados, perguntando coisas, irmãos antes e depois têm curiosidade. Então eu queria, de uma maneira bem simples, sem nenhuma pretensão, irmãos, a pretensão que eu tenho nessa noite é, nesse clima de comunhão, compartilhar com vocês algumas coisas que eu vi. E eu volto de lá com o desejo que todos vocês pudessem estar indo lá e tendo a experiência que eu tive de ver e vivenciar essas coisas que, como eu disse, tem tanta ligação com a gente, porque fazem parte da história do povo de Deus, fazem parte da história de Jesus, e então de alguma maneira influenciam cada um de nós. O que eu quero nessa noite, pedindo licença por furar Romanos, mas me vi não querendo cair de paraquedas em Romanos 8, e por isso vou tentar compartilhar com vocês um pouquinho do que foi esses 13 dias que eu tive por lá. E se depois vocês tiverem algumas dúvidas, os irmãos fiquem à vontade. A minha viagem começou pela Jordânia. Obrigado, André. Obrigado. A minha viagem começou pela Jordânia. Na Jordânia, eu estive nesse lugar. Acho que fica pior. Eu acho. Obrigado, né? Esse nubladinho não é porque eu sou um mau fotógrafo, não. É porque tinha uma tempestade de areia no ar e a gente passou por dias muito nublados. Mas essa é uma visão de um monte chamado Monte Nebo. E algo interessante aconteceu nesse lugar que vocês estão vendo, essa visão que eu tinha lá do Monte Nebo. E o que aconteceu nesse lugar, está lá em Deuteronômio 34, versículo 1, versículo 5. Está bem pequenininho aí, mas é só para eu ter referência, se você quiser usar a tua Bíblia. Deuteronômio 34, 1 a 5. E diz o seguinte: então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naftali, a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, e te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor,
na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Moisés foi levado então até esse monte, esse vale que você enxerga aí para frente é Canaã. E Moisés então foi levado até ali, e Deus mostrou, falou: você está vendo tudo isso? E a 27 quilômetros desse monte está Jericó, que foi a primeira cidade que foi dominada por Josué, pelo povo. E Moisés viu tudo isso, a terra que nós sabemos que manaria leite e mel. Ele não pôde estar entrando nessa terra por causa da desobediência dele. Foi o primeiro ponto que eu parei aí. Segundo ponto, irmãos, essas ruínas, muita terra, um coberto de fibra para que o sol não prejudicasse. Mas se vocês puderem ver, aqui onde eu vou mostrar agora é um portão. E essa é a entrada de uma cidade que foi habitada pela tribo de Dan. Quando o povo então saiu do Egito e pôde viver ali na terra, na Canaã, a terra prometida, teve um momento que houve uma divisão das 12 tribos. E uma das tribos é a tribo de Dan. Josué 19:47 fala o seguinte: saiu, porém, pequeno termo aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan, e pelejaram contra Lesem, e a tomaram, e a feriram ao fio da espada, e a possuíram, e habitaram nela. E a Lesem chamaram Dan, conforme ao nome de Dan, seu pai. Irmãos, foi feita uma divisão e o povo, a tribo de Dan, ficou com uma terra que eles não gostaram não. Eles não gostaram. E o que aconteceu quando eles não gostaram dessa terra? Eles mandaram algumas pessoas que eram conhecidas como espias. Eles foram achar uma outra terra no norte, lá no norte de Israel. Era uma terra que era bem frutífera, era uma terra que tinha muito verde, muita terra que seria importante para que eles sobrevivessem, tinha água. E eles fizeram o seguinte: nós não queremos essa terra que foi dividida para nós não, nós vamos conquistar uma outra terra. Eles conquistaram essa outra terra, colocaram o nome de Dan, que era o nome do pai deles, e ali construíram uma cidade. Aqui nesse lugar, ainda na tribo de Dan, irmãos, os historiadores dizem que pelo formato e pela qualidade das pedras que estão formando esse quadrado, e pelo quadrado que está dentro, e essa estrutura de metal, é claro, que é colocada agora por estudiosos e por arqueólogos, esse lugar provavelmente era o templo daquela cidade. Só que é interessante, irmãos, porque naquela época só deveria existir um templo, e o templo era em Jerusalém. E todas as tribos, não importam onde elas viviam, elas deveriam ir até Jerusalém para cultuar. 1 Reis 12, versículo 28 a 29, diz que assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. Salomão era rei, irmãos. Salomão era conhecido por alguém que não era um rei que era mole, era um rei que cobrava as suas obrigações de todo o povo. E o que aconteceu é que quando Salomão deixou o trono, seu filho Roboão deveria assumir como novo rei. E algumas pessoas então foram procurar Roboão e falaram: Roboão, é o seguinte, teu pai tem cobrado muitas coisas de nós ao fio da espada, e nós queremos que você alivia para nós. Você está chegando, pega leve. E Roboão então pediu para Jeroboão, que foi a pessoa que o contatou e fez esse pedido em nome de todo um povo, falou: daqui a 3 dias você volte e me diga, e eu vou te dar uma resposta para você. E Roboão então procurou os sacerdotes, procurou algumas pessoas, os anciãos na verdade, não os sacerdotes, algumas pessoas para se aconselhar. E ele ouviu o primeiro conselho dizendo: alivia, Roboão, teu pai já levantou muitas coisas, conquistou muitas coisas, alivia para essas outras tribos, para que você ganhe a simpatia e todos possam te aceitar como rei. E Roboão então procurou outras pessoas mais jovens, que foram criadas com ele.
E ele ouviu uma outra opinião, uma segunda opinião. E a opinião que ele ouviu foi: não aliviar não, cara. Se tu aliviar, tu vai parecer um rei fraco. Tu precisa ser mais do que o teu pai. Então se o teu pai fazia assim, faz muito mais que isso. Jeroboão então voltou. E Roboão falou: eu não vou aliviar. E o que aconteceu, irmãos, que houve uma revolta. E Jeroboão então, das 12 tribos, tomou 10 tribos e se tornou rei dessas 10 tribos. E Roboão ficou então só com 2 tribos. E o que aconteceu, irmãos, que Jeroboão então pensou no seguinte: pô, se o povo for adorar em Jerusalém, eles vão estar indo até onde Roboão reina. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou criar um templo em 2 lugares. Um templo, um deles vai ser em Dan. E eu vou então colocar ali um bezerro de ouro, como existia lá no Egito. Quando Moisés subiu o Monte Sinai para receber as leis, o povo fez para si bezerros e adorou. Então Jeroboão teve essa ideia, e o povo então não precisava ir mais até Jerusalém. E assim, irmãos, nesse lugar se fez um lugar de adoração a ídolos, se fez um lugar que não se adorava mais o Deus que nós cantamos e conhecemos. Um outro lugar que eu visitei, irmãos, foi a fonte de Arod. Alguém sabe o que aconteceu na fonte de Arod? Não? Mas a fonte de Arod, Juízes 7:5, diz que Gideão levou os homens à beira d'água. O Senhor lhe disse: separe os que beberam a água lambendo-a, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. E Deus queria provar para Gideão que quem dá vitória não é 10 mil homens, 30 mil homens, um exército poderoso, mas a vitória vem de Deus. Então Deus falou para Gideão: você tem muitos homens, muitos homens. Eu preciso, fala para quem está com medo voltar para casa. E Gideão fez isso: voltem para casa. E ficaram muitos homens ainda. Então Deus mandou Gideão fazer um teste. E o teste foi feito, e aqueles que se ajoelharam para beber foram dispensados. E nesse lugar muito bonito, somente 300 homens ficaram. E com esses 300 homens, Gideão teve a vitória na força de Deus. Um outro lugar, irmãos, que eu visitei, e o Rogério me mandou uma mensagem perguntando se eu ia lá em Massada, numa fortaleza da época de Herodes, muito legal. E eu não pude ir porque existia um risco de ter torrentes. E quando eu lia na Bíblia o que é uma torrente, eu não imaginava o que era. Mas o Mar Morto, irmãos, é o lugar mais baixo da terra. É o lugar mais baixo da terra, está 800 metros abaixo do nível do mar. E o que acontece então? Toda chuva, toda água que se forma, ela vem correndo para o Mar Morto. E existem locais em meio às montanhas que você olha assim, você vê que eles são até mais claros do que todas as outras rochas, porque ali passam águas e passam torrentes de água. E existia um risco de alguma dessas torrentes travar então a passagem nas estradas dos ônibus e nós ficarmos presos em Massada. Então eu tive a oportunidade de ir até esse lugar, que foi um lugar que está lá em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 1, que diz que Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram que Davi estava no deserto de En-Gedi. Saul então saiu correndo, juntou muitos homens e falou: vamos à caça de Davi. E o que aconteceu em uma dessas cavernas, irmãos, esse lugar tem muitas cavernas, é que Saul foi, literalmente, desculpa o termo, mas foi aliviar, fazer suas necessidades. E era número 2, segundo os historiadores bíblicos. E enquanto ele estava ali, no momento mais ingrato, Davi veio por trás e cortou um pedacinho da túnica de Saul e foi embora. E Davi também tinha pessoas, guerreiros com ele. E Davi falou: Saul, veja só, eu não tenho nenhuma intenção de te fazer mal, porque quando você estava lá, eu poderia ter te matado, está aqui a prova disso.
E não foi isso que aconteceu. E esse lugar também, irmãos, é interessante porque é um deserto. E quando a gente fala em oásis no deserto, o guia falava para nós, você imagina sempre uma piscina com palmeiras, com coisas, né? Os filmes mostram assim, um oásis, mas na verdade um oásis é mais ou menos isso, irmãos. É um deserto que tem água. E é um milagre, porque em meio ao deserto você vê água jorrando, e isso é muito interessante. E isso foi o que eu vi lá em Engedi. Depois, irmãos, eu passei em Jericó. Isso é Jericó. E quando a gente fala em Jericó, a gente lembra sempre das muralhas que foram derrubadas. Alguém me perguntou, mas as muralhas ainda estão lá? Não precisava se entregar. Mas minha esposa perguntou, as muralhas ainda estão lá? Não, elas foram derrubadas. As ruínas. Não as muralhas. Mas tá bom. E eu tive em Jericó. Em Josué 6, versículo 26, diz que naquela ocasião Josué pronunciou esse juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir esta cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade, ao preço de seu filho mais novo porá as suas portas. Eu fiquei impressionado quando eu lembrei dessa profecia, irmãos, porque Jericó é uma cidade muito suja. É a cidade que também está mais baixo da terra, o nível está muito 400 metros ao nível do mar. É uma cidade suja, irmãos. Os judeus que são o povo de Deus não podem entrar em Jericó, são proibidos. Jericó foi dada alguns anos atrás para o povo, para os palestinos, para que fosse feito um teste. Quando Israel se tornou um país, lá em 1940 e pouco, e quem levou essa votação para a ONU foi um cara chamado Oswaldo Aranha. E o Brasil é adorado lá em Israel por causa disso. Existe um parque lá em homenagem a Oswaldo Aranha, por causa que ele levou essa votação. E por muitos votos de diferença, Israel se tornou um país. E quando houve conflitos por causa disso, o governo de Israel fez um teste. Falou, ó, vocês querem uma terra para vocês? Então nós vamos dar Jericó. E vamos ver o que acontece, irmão. Jericó é uma terra suja, feia, um lugar que eu fiquei até triste de visitar. A única coisa legal em Jericó foi o camelo. Chegar pertinho do camelo. $5 para dar uma volta de 3 segundos nesse camelo. Eu não fui porque $5 vale R$20. Dá para ir no McDonald's, né? Aí, irmãos, eu começo a vir um pouquinho mais para cá, para o Novo Testamento. Tem um versículo aqui embaixo, que está lá em Mateus 2, parte 1 do versículo, que diz: depois que Jesus nasceu em Belém, na Judéia. Eu tive a oportunidade de também estar em Belém. E isso, irmãos, foi mostrado para nós como sendo a nossa estrebaria. É um lugar onde os animais eram levados quando estava inverno. E não existe madeira lá, irmãos. Eu não vi madeira. Tudo é feito de pedra. Os prédios, os muros, tudo é feito de pedra. E a guia falava para nós, ó, vocês pensam numa estrebaria de madeira, mas não existia madeira, não temos madeira aqui, nós temos pedra. E o que nós vemos então é possivelmente que num lugar parecido como este, é o lugar que Jesus nasceu. Um lugar que os animais eram estocados, que os animais eram guardados em momentos que eram precisos. E cada pessoa tinha a sua caverna, era detentor da sua caverna. Então é provável que Jesus tenha nascido num lugar como esse. Diferente um pouco do que nós imaginamos. Isso é legal, importante. Talvez se eu tivesse estudado, se você estudar, você vai ter esse mesmo entendimento, mas para mim foi importante ver isso lá. E outra coisa que me chocou muito, irmãos, é que isso foi mostrado para mim como se fosse provavelmente a manjedoura. Alguém me mostrou, tá vendo isso aqui? Isso é algo onde os cavalos se alimentam, os animais se alimentam, bebem água, e provavelmente essa era a manjedoura, porque é o que tinha lá dentro da caverna. José não esperava que Jesus nasceria naquela noite. Eles estavam indo se recadastrar.
E nós vemos, irmãos, olhando uma caverna, olhando uma pedra que provavelmente o menino foi colocado. E eu gosto de lembrar do texto da Bíblia Freestyle, escrita pelo nosso amigo pastor Ariovaldo Júnior, que diz que os magos levaram coisas que precisavam ser úteis para Jesus. Eles levaram ouro, porque existiam despesas agora por causa do menino. E os pais precisavam pagar coisas. Eles levaram incenso, porque provavelmente aquele lugar não cheirava bem e precisava de algo para aliviar o ambiente. A terceira coisa é que eles levaram mirra. E o pastor Ariovaldo diz que mirra é como se fosse hipogós, que era preciso, porque era um nenenzinho e que precisava ter cuidados. E eu olho, irmãos, esse lugar que pode ser uma manjedoura e uma caverna, e eu penso em quão simples Jesus foi e como o Evangelho perdeu isso, como muitas pessoas perderam isso e acham que o Evangelho precisa ser vivido de uma maneira longe da simplicidade. E ser simples, irmãos, é poder cantar como é precioso, irmãos. Ser simples é poder sofrer junto com os irmãos como nós sofremos, viver a realidade do outro, ter a liberdade de viver a vida de quem está sentado aí do outro lado, que não é só um pescoço, que não é só mais alguém, mas alguém que faz parte da nossa família, e a gente sofre junto. Eu também tive Nazaré. Lucas 2,39, depois de terem feito tudo que era exigido pela lei, José e Maria voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. No versículo 37 do capítulo 18 de Lucas, disseram: Jesus de Nazaré está passando. E é legal, irmãos, porque Nazaré hoje é uma cidade muçulmana. Lugar onde Jesus passou seus primeiros anos é uma cidade muçulmana. 90%, 92% da população de Nazaré é muçulmana. Só 8% da população é cristã, sendo que 6% são de católicos. E só 2% são de cristãos. É interessante que numa cidade com tanta história, as pessoas tenham perdido toda a origem. E é legal, irmãos, que esse lugar que eu estou mostrando para você é um lugar, um grupo cristão como nós. Eles mantêm como se fosse uma vila fictícia, um teatro, para que nós possamos visitar como deveria ser, como era Nazaré na época de Jesus. E nós vemos pessoas que ficam ali, personagens, que ficam ali passeando, tendo uma vida parecida, né? No momento que eles estão ali, claro que eles depois vão para suas casas, são pessoas normais, mas esse é o trabalho deles. Eles encenam como se fosse uma vila, um bonitão da época de Jesus, mais ou menos. Aqui é alguém que se autodenominou o personagem como José. E é interessante demais, irmãos, porque José era o quê? Qual a profissão de José? Mas Leandro, você disse que eles não tinham madeira. Como que José era um carpinteiro? E a guia explicou para nós que, depois você pesquisa tudo que eu estou falando, irmãos, para você ver se eu tenho falado besteira. Mas ela diz para nós o seguinte, que a tradução mais próxima da profissão de José que encontraram foi carpinteiro. Mas na verdade José pode até ter mexido com madeira, mas provavelmente ele mexia muito mais com pedras, porque é o que tinha lá. O que tinha lá na região eram muitas pedras e muitas pedras. Irmãos, eu tive também o privilégio de estar no Rio Jordão. E aqui é uma nascente, uma das nascentes do Rio Jordão Aidã, lá naquele lugar que eu tive. E aqui é mais um pedaço do Rio Jordão, pequenininho, uma coisinha bem discreta. E é o lugar que Jesus foi batizado, não aqui, mas em algum lugar do Rio Jordão, Jesus foi batizado. Mateus 3,13 diz: então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. E você vê lá no fundinho, quem tem visão boa, um monte de gente de bata branca. E as pessoas renovam o seu batismo. Eu não achei nenhuma justificativa bíblica
e nem meu irmão, que era o pastor que estava lá, porque algumas pessoas quiseram renovar o seu batismo. E meu irmão disse: eu não faço renovação batismal, porque isso não existe, isso não é bíblico. Nós não temos base bíblica para fazer esse tipo de coisa. Ainda assim, algumas pessoas se batizaram. Teve uma pessoa até que se auto-batizou. Vou explicar por quê, irmãos. Porque nós éramos um grupo de 40 pessoas. E algumas pessoas que não eram da igreja do meu irmão aqui em Santos, e éramos em 15 aqui em Santos, resolveram reafirmar o batismo. Custava só $10. $10 você podia reafirmar o seu batismo. E meu irmão disse: eu não vou fazer, porque eu não concordo com isso. E tinha então lá um presbítero de uma igreja, que eu nem sei qual é, mas tinha um presbítero lá que ele falou: não, eu batizo as pessoas. Ele nunca tinha feito, mas ele fez. Talvez pelo momento, ficou ali encantado. E ele batizou algumas pessoas, mas ele também queria se batizar. Então depois que ele terminou de batizar a meia dúzia de pessoas, ele se auto-batizou. É sério. Verdade, Deus. Eu trouxe também água do Rio Jordão. Mandei até uma foto com o André lá. Eu dei para minha mãe, talvez cure alguma coisa lá dela. Não sei, espero que ela não beba, porque a água é bem suja. Mas foi mais um lugar muito legal que eu pude visitar. Seguindo, eu tive em Cesareia de Filipe. Na verdade, irmão, Cesareia de Filipe foi um lugar onde Jesus chegou com seus discípulos e ele falou para Pedro: Pedro, me diz aí o que dizem que eu sou. E Pedro falou: dizem que você é isso, você é aquilo, mas e tu? O que tu diz? Ele falou: tu és filho de Deus vivo, Cristo, filho de Deus vivo. E Jesus então fez uma declaração fortíssima nesse lugar, irmãos. E ele fez essa declaração, e muitas vezes eu lia esse texto com uma visão um pouco menor, por não conhecer o contexto histórico, talvez por não estudar o contexto histórico. Mas nesse lugar, irmãos, esse lugar talvez fosse o principal centro pagão daquela época. Os judeus, eles nem gostavam de estar indo nesse lugar. Havia sacrifícios de bodes, havia restos enterrados nesse lugar. Existia um templo grande, irmãos, que era um templo com um deus chamado Pan. Havia um outro templo ali em homenagem a uma deusa chamada Nemefis, uma deusa da vingança. Um outro templo em homenagem a Zeus. E existe uma enorme gruta, irmãos, essa aqui, que era um lugar que era oferecido sacrifícios de bodes. E como eu disse, irmãos, os judeus nem iam nesse lugar, porque os judeus acreditavam que nesse lugar se encontravam as portas do inferno. Eles imaginavam que era nesse lugar que se encontravam as portas do inferno. E o que acontece, irmãos, é que Jesus então faz uma declaração. Talvez Jesus estivesse ali como se fosse num mundo de trevas. Era assim que os judeus viam aquele lugar, por isso que não frequentavam. E ele então faz essa declaração, fala: Simão, Pedro respondeu para Jesus: tu és Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não me foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencer. Sobre a declaração de Pedro, Jesus diz: sobre a tua declaração, que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, é aí que eu vou construir a minha igreja. E esse lugar que eles acham que é a porta do inferno, esse lugar de trevas que está aqui, não vão poder vencer a igreja. Irmãos, nós, igreja, unidos, buscando ao Senhor, nos tornamos invencíveis. Isso não significa que nós não vamos ter lutas, dificuldades, mortes, fome, nudez, não. Significa que nós vamos prosseguir na força de Deus. Na força de Deus. Porque em Deus nós podemos todas as coisas, seja coisas boas, seja coisas ruins, porque Ele é soberano sobre todos nós.
Eu tive no Mar da Galileia também. Eu confesso para os irmãos que tinha uma meia dúzia de homens. E eu fiquei com medo. E tinha um vento soprando que os guias falavam que era micharia. E eu fiquei imaginando, irmãos, como foi Jesus no mar. Marcos 4,39, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: quietes, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa luz. Nesse dia nós nem saímos meio da borda aqui do Mar da Galileia, e o plano era nós atravessarmos de barco todo o mar. E o guia falou: nós vamos mudar os planos, porque se nós tentarmos atravessar, é provável que o barco vire, porque é um lugar muito agitado, irmãos. E não é nada perto do que aconteceu com Jesus. Jesus simplesmente aquieta e acalma o mar. O Mar da Galileia não é um mar, porque é água doce. Mas é interessante que tanto o Mar da Galileia como o Mar Morto, que já é água salgada, eles são lagos muito grandes. Mas são chamados de mar até hoje, irmãos, porque na época não existiam palavras para definir um lago. Era tudo mar. Era tudo colinas, montes. Por isso que lugares que não são tão altos como o Monte Everest aparecem na Bíblia como chamados de montes. E mar, que deveriam ser lagos, são chamados de mar. Só que a réplica de um barco, irmãos, achada há muitos anos atrás, que fica no museu lá próximo, e era uma réplica de um barco, não que Jesus usou, nada disso, mas do tempo de Jesus. E existia um trabalho muito grande para conseguir retirar esse barco intacto da lama, porque ele estava envolto em lama, e o que mantinha a madeira, irmãos, em pé, ela não se desfazia, era a própria lama. Então eles fizeram um processo muito fenomenal, de grande inteligência, para conseguir transportar esse barco, mantendo ele molhado, para que conseguissem depois aplicar um produto para que mantivesse a estrutura aí, para que eu pudesse estar lá vendo algo parecido com que Jesus navegou no mar. Eu tive Cafarnaum, Mateus 4,13. Estou controlando o tempo, tá, irmãos? Tem 52 slides, mas eu estou ligado aqui. Mateus 4,13 diz que saindo de Nazaré foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali. São algumas ruínas de Cafarnaum. Essa aqui, irmãos, são ruínas do templo. Tudo foi reconstruído, irmãos, na era que eles chamam bizantina, na época que os romanos, na época que um imperador chamado Constantino falou assim: a partir de agora todo mundo é cristão. Todos nós somos cristãos. O que aconteceu é que houve uma enxurrada de pessoas em toda a região, a Terra Santa, toda a região de Israel, e eles reconstruíram muitas coisas. Todo lugar considerado histórico tem uma igreja católica hoje. E outros lugares que são de domínio muçulmano tem uma igreja muçulmana, e por aí vai. Mas esse templo provavelmente foi construído em cima do templo da época de Jesus, e provavelmente no templo que Jesus chegou lá no sábado, conforme Marcos 21, e ele ensinou na sinagoga. Esse é um lugar provável que Jesus teve presente. Outro lugar interessante, irmãos, Marcos 1:30-31, a sogra de Simão estava de cama com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomando-a pela mão, ajudou-a a levantar-se, a febre a deixou e ela começou a servi-los. Isso também, irmãos, é uma edificação, e em cima disso está uma sombra, porque a Igreja Católica fez uma igreja gigante, mas mantiveram isso, e essa identificação redonda, irmãos, nada naquela época era redondo, tudo era quadrado. Provavelmente isso é redondo porque ali teve algo importante. E os historiadores conseguiram identificar que esse lugar que foi feito redondo, porque se criou um santuário ali para adorar deuses, foi feito provavelmente em cima da onde era a casa da sogra de Pedro, que Jesus curou. E dizem alguns que Pedro negou Jesus 3 vezes, porque ele curou a sua sogra. Você provavelmente conhece essa piada, e o guia fez lá essa piada também. Irmãos,
Jesus provavelmente não tinha um lugar. Quando Jesus é questionado, vou te seguir, ele fala, tu vai me seguir, eu não tenho onde pôr a cabeça, não tenho nada. Tu vai vir me seguir? Larga tudo e vem me seguir. Jesus passou um grande tempo em Cafarnaum, provavelmente passou hospedado na casa da sogra de Pedro. Eu cheguei então, irmãos, num lugar que não é tão alto, como eu disse, uma colina era chamada de monte, mas é o monte considerado o monte das bem-aventuranças, e é um jardim bonito. Claro que não era assim na época de Jesus, isso foi refeito pela igreja católica, e além disso também, como eu disse, uma igreja, um lugar muito bonito, e a gente pôde ali, e o caminho que levava a essa igreja, irmãos, tinham as bem-aventuranças escritas em pedras, uma coisa muito bonita. Mas aqui, irmãos, Mateus 5:2 diz, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte, se assentou, seus discípulos aproximaram-se dele, ele começou a ensinar, dizendo, irmãos, se Jesus sentasse aqui, onde estão as folhinhas, começasse a falar para as multidões que estariam embaixo desse monte, e com o vento que sopra da esquerda para a direita, ninguém poderia ouvir Jesus. Interessante para mim, nessa foto, irmãos, aqui, o guia, que é um judeu, disse assim, Leandro, provavelmente Jesus estava lá embaixo, no pé do monte, e quando ele viu multidões, ele pediu que os discípulos fizessem com que as multidões subissem no monte, e sentassem no monte, como se fosse uma arquibancada. E Jesus ficou embaixo e as multidões sentadas no monte como se fosse uma arquibancada. E aí Jesus poderia falar para cima e o vento levaria a voz de Jesus até as multidões, para que ele fosse ouvido pelas multidões. Interessante, né, irmãos? Pode ser que seja o contrário também, porque o texto fala que Jesus subiu. Mas é interessante esses detalhes que abri um pouquinho. E lá embaixo, Mar da Galileia. Aqui, irmãos, também é uma igreja. Mateus 14, 15 a 20, você conhece o texto, ao cair da tarde, os discípulos aproximaram dele e disseram, este é um lugar deserto, já está ficando tarde, mande embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus, eles não precisam ir, deles vocês hão de comer. Eles disseram, tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes, tragam-nos aqui para mim, disse. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Se você tiver uma vista boa, você está vendo que tem uma mesa, embaixo dela tem uma pedra, bem escurinha. Tem uma velhinha acesa ali. Os historiadores dizem que foi nessa pedra que Jesus apoiou os pães e os peixes e compartilhou com a multidão. Por causa disso, tem ali 2 peixinhos desenhados e um cestinho de pão, aqui um pouquinho maior. Então eles acreditam que é essa pedra, que era muito maior essa pedra era muito grande, como se fosse uma mesa mesmo. E o que acontecia? As pessoas iam ali visitar e discretamente elas cutucavam um pedacinho da pedra para levar. E a pedra ficou só desse tamanho. E aí eles cercaram, impediram que os turistas fossem até aqui. Outra coisa interessante nessa foto, irmãos, que aquele cestinho, quantos pãezinhos você está vendo naquele cestinho ali? Quem tem visão boa? 4 pãezinhos, mas não eram 5, Leandro. E eles dizem que o 5º é Jesus, que é o pão da vida. Por isso que ele está naquele cesto. E eu caminhei mais um pouquinho e eu cheguei então em Jerusalém, na cidade santa. Essa é uma visão de Jerusalém, nubladinha, como eu disse. Eu não sou tão bom fotógrafo como o Rafael, mas também não sou tão ruim. Mas existiu uma tempestade de areia no ar e complicou muitas coisas. E aí em Jerusalém eu estive na esplanada do templo. E a Rosângela me perguntou, a Diomara? A Diomara, irmãos. E a esplanada do templo é um lugar, irmãos, de Jerusalém, a cidade velha de Jerusalém, é uma cidade murada. Jerusalém é a capital de Israel, uma cidade grande, você tem lá shopping centers, você tem lá Gap, você tem lá lojas Nespresso, você tem coisa, não é uma cidade grande, bem evoluída. Na verdade, os judeus, irmãos, são top em tecnologias, em segurança,
O André sabe disso porque trabalhou com a Alarme, muito fera que é a criação deles em tecnologia. Eles são bons em tudo, em segurança. Então é muito difícil ganhar uma guerra deles. Isso é provado em cada batalha que se levanta, porque eles têm tecnologias, armamento, coisas impressionantes. Na esplanada do templo, na cidade velha, e para entrar é muito difícil, é revistado, mala, mochila, uma série de coisas. Hoje, irmãos, esse lugar que está aí, a Cúpula Dourada, mesquita conhecida como a Cúpula Dourada, é um lugar antigamente que via o templo da época de Jesus, o templo construído por Salomão, que foi destruído. O templo de Salomão era o templo que era conhecido na época dos judeus. Esse templo foi destruído, esse templo foi reconstruído, e depois, irmãos, que os muçulmanos dominaram Jerusalém, eles encontraram Jerusalém, esse local destruído. Na verdade, era um local que era um depósito, onde a esplanada dos templos não é um lugar muito grande, era um local que era usado para depósito de lixo, e o imperador muçulmano, não me recordo o nome, ele falou: tem alguma coisa estranha nesse lugar. E esse era o monte, irmãos, esse lugar estranho que ele começou a escavar era simplesmente o Monte Moriá. E o que aconteceu no Monte Moriá? O sacrifício de Isaac. Esse é um lugar muito importante para os judeus, por isso que ali tinha a catedral, o templo, por isso que ali é um lugar. E hoje, irmãos, eu entrei ali e você só vê muçulmanos. Existe a catedral da Cúpula Dourada. Essa catedral não é usada, portas fechadas, é só um lugar de admiração. Existe a catedral que é usada pelos muçulmanos, que é a catedral Al-Aqsa, alguma coisa assim, eu demorei para pegar para ele, que é a cúpula preta. Irmãos, existem mulheres que ficam na parede dessa catedral estudando o Alcorão lá, estudando, e eles, se judeus, eu posso entrar lá, você não pode entrar, as mulheres não podem entrar com os ombros à vista, você precisa cobrir os ombros, nem com os joelhos. Eu posso entrar lá porque eu sou turista, tirei fotos, fiquei um tempo ali, mas se entra um judeu ali, irmãos, pessoas, um bando de muçulmanos cercam os judeus, e eu estava bem próximo ali da Cúpula Dourada, ali tirando foto, eu comecei a ouvir uma gritaria lá. Eles cercam os judeus e começam a gritar para inibir os judeus de visitarem aquele lugar. Irmãos, é impressionante. É impressionante. E existe tudo isso porque existe lá dizendo que Maomé voou num cavalo branco e foi receber não sei o que e pousou nesse lugar e tudo mais. E existe uma profecia que o templo será reconstruído. E olhar a situação política nesse momento, irmãos, é como jogar um fósforo num lugar, porque para reconstruir isso eles vão precisar tirar esses muçulmanos daí. Não é nada fácil. Esse aqui, irmãos, é o único lugar que é dito que é mantido da época do templo, da época de Jesus, e é o Muro das Lamentações. E eu não sei se vai ser importante que eu vou falar para você, mas eu tive a oportunidade de entrar lá, eu nem precisei colocar um quipazinho, porque eu estava de boné, e você só precisa ter a cabeça coberta. E sem nenhum miticismo, irmãos, foi um momento que eu pude estar ali e fazer o que eles estavam fazendo, e orar. Orar por mim, orar por vocês, orar por cada um de vocês que eu lembrei, orar pela igreja. E tive ali meu momento de oração, como eu disse, sem nenhum miticismo. Esse muro está cheio de papéis, pessoas que colocam nomes de pessoas ali. E dizem que quando você volta, se você não procurar, você procurar o papel e ele não estiver mais, é porque ele subiu aos céus e a oração foi respondida. Esse é o Muro das Lamentações que nós conhecemos. Eu também tive no Senado. Eu tirei foto do teto porque tem tanto turista, irmãos, que já não dava para tirar foto, é muito difícil. Mas esse não é o lugar que Jesus ceou, mas é um lugar que foi reconstruído pela Igreja Católica, provavelmente aonde Jesus teve o seu momento da última ceia, também onde foi
Atos teve o enchimento do Espírito Santo também no Senado. Isso tudo dentro de Jerusalém. Agora eu estou fora, eu estou no Monte das Oliveiras. E no Monte das Oliveiras fica o Getsemane. E essas são oliveiras. E esse é um jardim, provavelmente o jardim onde Jesus passou os seus momentos alguns antes. Um momento onde ele pede que, se possível, o cálice fosse passado. É interessante, irmãos, que essa foto é a visão do jardim. E o jardim está fora do templo, da cidade velha. Mas o jardim fica ali, entre Jerusalém, que é uma caminhada que você precisa subir, e o Monte das Oliveiras, que é o que delimita Jerusalém e Betesda. E Jesus estava muito em Betesda, porque ele tinha amigos lá, Lázaro, Maria, Marta. Provavelmente quando ele estava em Jerusalém, ele ficava hospedado na casa deles, e ele fazia esse percurso. E o Monte das Oliveiras, irmãos, o jardim ali de Getsemane era provavelmente o lugar de encontro de Jesus e os seus discípulos. Por isso que Judas tinha certeza onde Jesus estava. Quando Judas leva os soldados, Judas tinha certeza que iria encontrar Jesus. Provavelmente, se ele não atravessasse o monte até o final, até o pôr do sol da sexta-feira, Jesus ficaria ali no jardim até o pôr do sol de sábado, porque os judeus não fazem nada do que eles chamam de sábado. Eles não fazem nada, irmãos, dos 18 horas de sexta, do pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado. O hotel que eu estava em Jerusalém, o elevador tem um botão para judeu. Então o que acontece? De sexta para sábado, o elevador automaticamente, eles ligam o botão e o elevador para. Um para nos andares pares e outro nos andares ímpares. O judeu não pode nem apertar o botão do elevador. Verdade. Então eles entram, eu estou no andar par. Então ele entra no elevador par, o elevador vai parando 2, 4, 6, 8. Eu peguei um desses, eu desci na metade. Estava aumentando. Eu vou de escada, não aguento. 20 andares descendo de 2 em 2. E eles têm algumas regras, e provavelmente Jesus não poderia se esforçar se ele não cruzasse o monte até sexta-feira, mas não aconteceu, porque ele foi pego, foi preso, nós conhecemos a história, os julgamentos e por aí vai. Eu estou terminando. Eu voltei um pouco para o Velho Testamento, isso tem uma razão, porque eu preciso que você saia com uma aplicação nessa noite daqui, mesmo que eu tenha dito que a Luciane já nos abençoou com uma ministração tremenda. Mas eu também tive no Monte Carmelo. O que aconteceu no Monte Carmelo? Não pode ser. O que aconteceu no Monte Carmelo? Elias, profetas de Baal, eliminou vários, zoou os caras. Vamos fazer uma aposta. Eu vou orar para o meu Deus mandar fogo, vocês oram para o Deus de vocês. Os caras oraram, e Elias brincava, ele deve estar dormindo, ele foi no banheiro, ele não está ouvindo vocês, falem mais alto. E depois de muita gritaria, Elias pegou ali o lugar que ele preparou para que descesse fogo e falou, joga água, molha aí, para ficar bem ruim para descer fogo. E Elias orou, e como diz a música, o fogo desceu, dará glória a Deus. E essa visão que eu tenho, irmãos, é uma outra visão. Cara, essa visão que eu tenho, irmãos, é a visão também de um lugar chamado Vale do Armagedon. Zacarias 14, eu estou acabando, tá? Zacarias 14, versículo 2 e 3, diz assim, porque eu ajuntarei todas as ações para peleja, isso é profético, tá, irmãos? Para peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Apocalipse, João na ilha de Patmos tem algumas visões. Apocalipse fala de uma segunda vinda de Cristo, de uma batalha, e essa batalha vai acontecer nesse vale, abaixo dessa montanha, onde todo mundo pelejará contra o povo de Deus, contra Israel. E Zacarias diz que o Senhor pelejará contra essas nações, como pelejou no dia
da batalha. Irmãos, quando isso vai acontecer, nós não sabemos, mas nós sabemos e vivemos uma esperança de uma segunda vida de Cristo. Lucas 21, 9 e 11, é um versículo que é lembrado, hoje foi postado por várias pessoas que eu conheço, é lembrado sempre que acontece algo como aconteceu em Paris. E diz, Jesus dizendo, quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse, nação se levantará contra nação, e reino contra reino, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Jesus está voltando. Pode acontecer aos nossos olhos, pode ser que não aconteça, mas Ele mesmo disse, irmãos, e profetizou sobre essa segunda vinda, e eu pude ver esse lugar que vai acontecer essa batalha. Além disso, irmãos, se vocês tiverem muita fé, vocês vão ver algo comigo nesse lugar. E aqui minha casa começou a cair na minha frente. Eu comecei a realmente entender algumas coisas, e quem me conhece sabe que eu sou meio durão. Mas aqui eu tive realmente algo mexendo comigo. Esse lugar é conhecido como Gólgota. E dizem que isso aqui é uma caveira. Olho, nariz. Um pouquinho mais perto. E o guia falava, enquanto eu olhava esse monte, ele falava, aqui era um lugar de crucificação. Provavelmente Jesus foi crucificado aqui. E ele nos levou para um outro lugar. E esse lugar é um lugar onde a família de José de Arimateia tinha então ali uma cova. Se era de José de Arimateia, então provavelmente foi o lugar que Jesus foi sepultado. Você vê que tem uma fila gigante, mas eu tive a oportunidade de entrar ali e tirar algumas fotos. Como essa. Irmãos, quando eu saí, na porta daquele lugar existia essa frase. E isso mexeu comigo. Porque Jesus está aqui. Eu fui lá olhar com os meus olhos. E a placa dizia, Ele não está aqui. Ele ressuscitou. E nós servimos um Deus que está vivo. Nós servimos um Deus que está vivo. Porque Ele vive, nós podemos crer nele. Porque Ele vive, irmãos, temor não há. Porque Ele vive, nós podemos crer numa esperança, que aquela batalha lá no Vale do Armagedon vai trazer Jesus, e nós vamos então, irmãos, morar com Ele, nós vamos viver numa eternidade, num lugar que não há choro, não há tristeza, não há dor, e tudo isso porque o nosso Salvador está vivo, tudo isso porque Ele ressuscitou. Eu pude parar naquele lugar, irmãos, e olhar aquele sepulcro vazio e realmente entender que... E eu confesso para vocês que eu não fui lá para reafirmar minha fé, não fui fazer nada disso. Na verdade, tudo começou com uma grande brincadeira. Mas nesse momento, irmãos, eu fui realmente impactado, porque eu pude olhar e não tem ninguém lá. Não tem nada. Tudo está vazio, porque Jesus não está lá. Porque Ele ressuscitou. E nós pudemos cantar ali a música que nós cantamos hoje de manhã. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Isso nos dá esperança, irmãos. Esperança para a nossa vida, que provavelmente vai ser dura. Segunda-feira é muito difícil, porque nós temos rumores de guerra, porque é possível que o bicho pegue na Europa, porque nós vemos as pessoas em Mariana sofrendo, porque nós temos os nossos problemas, as nossas dificuldades, irmãos, mas nada disso, irmãos, nada disso, e a Elise falou sobre isso nessa manhã, nada disso se compara, as ruas de ouro e de cristal, o lugar onde nós vamos louvar, o lugar onde nós vamos ficar adorando, irmãos, e talvez isso seja o que nos dê perspectiva, irmãos, para vivermos a nossa vida, para enfrentarmos os nossos problemas, irmãos. Jesus está vivo. O que fazemos aqui não é em vão.
Nós não estamos aqui, quando a Lu perguntou o que você vem fazer aqui, por que você está aqui no domingo? Nós não estamos aqui por brincadeira, irmãos. Nós não estamos aqui por religião. Nós estamos aqui porque nós servimos um Deus que é vivo. Está presente aqui, por isso que nós louvamos, por isso que nós cantamos, irmãos. Por isso que independente das lutas, nós estamos aqui, irmãos. E cada um de nós tem uma luta, tem uma dificuldade, ainda assim. Nós estamos aqui cantando, louvando ao nosso Redentor que é vivo. Ele não está mais lá, irmãos, naquele lugar. Ele está vivo. Está entre nós. Feche os teus olhos, Pai. Nós te agradecemos porque a morte não podia te deter. O inferno não pôde te deter, Pai, mas no terceiro dia tu ressuscitou e vivo está. E nós então servimos um Deus que está vivo. Paulo fala sobre isso. Se Jesus não ressuscitou, então é vã a nossa fé, Pai, mas nós entendemos que tu ressuscitou e tu está vivo, então a nossa fé não é vã. O que viemos fazer aqui hoje, o que viemos fazer, vamos fazer todo domingo, nas quartas-feiras, seja onde for em cada reunião, não é vã. Não é de graça, Pai. Nós fazemos isso porque entendemos, Pai, entendemos essa salvação, entendemos essa graça, entendemos essa misericórdia, entendemos que servimos um Deus que é vivo, um Deus que reina, Pai, independente das situações, por mais que difíceis sejam, por mais tristes, catastróficas que sejam, Pai. Nós pedimos que Tu nos lembre dessa verdade, Pai, que Tu não está mais naquele lugar, naquele túmulo. Tu está vivo, Tu ressuscitou e vive está. Nós servimos um Deus que é vivo, nós servimos um Deus que está vivo, está presente nesse lugar, e é isso que nos dá esperança, Pai, de irmos um dia morar num lugar que não há choro, não há tristeza, não há dor, mas há alegria, a felicidade, a louvor e exaltação ao Teu nome. Nos ajuda, Pai, a viver nesse mundo, Pai, com tantas dificuldades, colocando os nossos olhos em Ti, um Deus que está vivo. E porque Tu está vivo, nós podemos ter uma esperança. Porque Tu está vivo, nós podemos crer no amanhã. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Vamos cantá-lo?